Existe uma pergunta que pode explicar por que a maioria das pessoas nunca muda de vida. Quanto tempo você costuma esperar antes de desistir? Uma semana? Um mês? Porque é exatamente isso que acontece. Você cria uma rotina, promete que dessa vez vai ser diferente, faz tudo certo durante alguns dias, mas como o resultado não aparece, você abandona tudo e volta para a estaca zero. E depois começa outro plano, outra rotina, outra promessa e vive preso nesse ciclo por meses ou até anos. O mais triste é que em muitos casos você estava muito mais perto do resultado do que imaginava. Você só desistiu cedo demais. E talvez esse seja o maior erro que você pode cometer, porque nem todo o progresso pode ser visto enquanto está acontecendo. Algumas das mudanças mais importantes acontecem em silêncio, enquanto você acredita que nada está mudando. Existe um processo acontecendo que os seus olhos ainda não conseguem enxergar. O problema é que a maioria das pessoas desiste justamente nessa fase. Então, para que a gente possa ter uma experiência melhor, eu peço para que, conforme eu for falando, você vá tentando imaginar as situações e encaixar isso na sua rotina, no seu dia a dia, no que você vive, certo? Bora lá. Imagina que você passa em frente a um prédio que está sendo construído. Ele está cercado por aquelas chapas de metal que escondem a obra. E eu não sei vocês, mas eu tenho quase certeza que isso é alguma conspiração do governo para proibir a gente de fofocar sobre o que tem ali dentro. Você até tenta olhar por alguma fresta, fica imaginando como está a construção, mas não consegue ver praticamente nada. E é justamente esse o ponto. Enquanto do lado de fora parece que quase nada está acontecendo, do lado de dentro existe um monte de gente trabalhando todos os dias. Eles estão levantando pilares, preparando a fundação e construindo a parte mais importante do prédio, porque ninguém começa uma construção pelo último andar. Quanto maior for o prédio, mais tempo ele precisa gastar fortalecendo aquilo que ninguém vê, a base. E talvez seja exatamente isso que esteja acontecendo com a sua vida. Você começou a estudar, mas ainda não vê o resultado. Começou a treinar, mas o espelho parece contar outra história. Está tentando criar um negócio, aprender uma habilidade ou mudar de vida, mas olha para tudo o que fez e sente que continua no mesmo lugar. Só que existe uma diferença enorme entre não estar avançando e simplesmente ainda não conseguir enxergar o avanço. E hoje em dia, com as redes sociais, você olha para o lado, vê alguém muito mais avançado e começa a pensar que está perdendo tempo. Só que você está comparando o seu começo com o resultado de alguém que continuou quando ainda não existia resultado nenhum. Percebe a diferença? Você vê a árvore da outra pessoa, mas não viu quanto ela passou meses cuidando apenas de um pedaço vazio de terra. A comparação faz você esquecer que cada pessoa está vivendo uma etapa diferente. E quando você começa a medir o seu progresso pela vida dos outros, qualquer avanço parece pequeno demais. E é aí que nasce a ansiedade. É justamente isso que vamos conversar hoje, sobre como a ansiedade por resultados rápidos está fazendo você abandonar sonhos que poderiam transformar completamente a sua vida. Porque talvez você não precise de mais talento, mais motivação ou mais sorte. Talvez você só precise permanecer tempo suficiente para que o processo faça o trabalho dele. O problema é que hoje nós somos acostumados a viver no imediato. Você pede uma comida e acompanha o entregador em tempo real, compra algumas coisas e consegue ver exatamente aonde está, quando vai sair, se já saiu, publica uma foto e em poucos minutos já sabe quantas pessoas curtiram. Aos poucos, nosso cérebro começou a acreditar que tudo deveria funcionar assim, com resultados rápidos, recompensas rápidas, confirmação imediata. E quando isso não acontece, a nossa primeira reação é pensar que estamos fazendo algo errado. Só que as coisas mais valiosas da vida não seguem esse ritmo. Confiança demora para ser construída, um físico saudável demora para aparecer, conhecimento leva anos para se acumular. Uma carreira sólida exige centenas de dias de trabalhos que ninguém vê, assim como a base daquele prédio que eu falei lá no começo. Existe uma parte da evolução que precisa acontecer escondida antes que ela possa aparecer para o mundo. Eu mesmo sou a prova disso. Antes desse meu canal dar certo, eu acho que eu tentei outras 4 ou 5 outras coisas, vídeos curtos, outro tipo de vídeo longo, até eu me encontrar no que eu realmente gosto, que é fazer esse tipo de vídeo, ajudar as pessoas. Então imagina se eu tivesse desistido antes. Imagina se depois do meu segundo ou terceiro vídeo, que não performou tão bem, eu realmente chegar e decidir que eu não quero mais isso. Eu talvez não estivesse aqui fazendo esse vídeo, conversando com você, provavelmente te ajudando. Então antes de desistir, faça uma pergunta honesta. Isso realmente não está funcionando ou eu simplesmente ainda não fiz por tempo suficiente? Porque existe um momento em que abandonar um caminho errado é necessário, mas também existe um momento em que você precisa parar de procurar novas soluções e começar a repetir o básico. Você não precisa acordar todos os dias acreditando que vai dar certo. Existem dias em que você vai duvidar, dias em que o resultado vai parecer impossível, dias em que você vai olhar para tudo que fez e pensar que não serviu de nada.
Nesses dias, não tente resolver a sua vida inteira, apenas cumpra o que precisa ser feito. O processo não exige que você enxergue todo o caminho, ele exige apenas que você dê o próximo passo. Inclusive, se você acompanha esse canal porque também está tentando mudar de vida, já aproveita esse momento para se inscrever. Não porque o vídeo vai resolver tudo, mas porque talvez você precise continuar ouvindo algumas verdades como essa, enquanto constrói a sua mudança. Então agora eu quero que você preste bastante atenção no que eu vou falar. O resultado de hoje não representa tudo o que você é capaz de construir. A sua situação atual é apenas uma fotografia de uma etapa, não é o final da história. Primeiro você muda as suas ações, depois essas ações mudam os seus hábitos. Os hábitos mudam a maneira como você pensa, e quando você percebe, já não é mais a mesma pessoa que começou. Portanto, pare de arrancar a semente da terra todos os dias para verificar se ela está crescendo. Pare de destruir o seu próprio progresso porque ele ainda não ficou visível. Continue cuidando, continue aparecendo, continue ajustando, continue fazendo o que precisa ser feito, principalmente quando parece que nada está acontecendo. Talvez o seu resultado esteja mais perto do que você imagina, mas você nunca vai descobrir se desistir agora. Então a pergunta que fica é: você realmente está no caminho errado? Ou está apenas querendo colher antes de dar tempo para a semente crescer? Faça a sua parte, tenha paciência e confie no processo. E como eu sempre digo, um passo de cada vez, e eu te vejo no próximo vídeo.